Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Eu estou desde o início defendendo que as plantas têm princípio inteligente e que o conhecimento do princípio inteligente vai abrir leque para que pudéssemos entender o corpo espiritual das plantas, o psicossoma, para entender melhor o corpo dela. E aí vai abrir um leque de entendimento para algumas interrogações da fisiologia, da embriologia, da fitopatologia. E, naturalmente, esse conhecimento abre um leque. Não estou negando de nada do que existe atualmente sobre estudo, sobre os professores de fisiologia, bioquímica, histologia, está tudo certo. Só que estamos dizendo que tem mais coisa. E essa mais coisa precisa vir para a discussão. Talvez agora, momentaneamente, até sirva de riso para algumas pessoas que estudam botânica, que estudam agronomia, mas tempos depois eles verão que eu estou certo, porque eu estou em cima das leis divina e natural, e por trás de mim tem grandes seres de muita evolução que já vêm estudando o assunto. Então hoje eu vou falar sobre a lei do progresso e as plantas. É uma lei divina e natural. A lei do progresso não é só para o homem, não é só para o animal, para a planta, porque no universo é uma lei divina e natural. Não é só na Terra e em outros planetas também a lei continua sendo a lei do progresso. Então o Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 776, ele perguntou: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? A pergunta dele. Se é a mesma coisa, o estado da natureza e a lei natural. Os espíritos responderam: não. O estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado da natureza contribui para o progresso da sociedade. Então o estado natural é como se fosse você voltar lá ao estado primitivo. Não, estamos evoluindo. Evoluir é a lei do universo. E ele está dizendo que isso é para todos os seres, para as plantas também. Ele pergunta 777 no Livro dos Espíritos: como tem menos necessidade no estado de natureza o homem que não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo no estado mais adiantado, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como do mais perfeita felicidade na Terra. Tem gente que acha que aquele estado natural ali é como se fosse o índio. Tem pessoas que querem hoje falar de ajudar o índio, mas quer manter o índio com o mesmo estado que era. Não, o índio precisa evoluir também. Não estou dizendo evoluir, não é não respeitá-la, não é ele não ter a terra, não é isto. Mas o índio precisa aprender a estudar, vai ter que aprender. Vai ter que aprender a fazer casas com banheiro, ter cama para dormir, isso tudo vai ajudar. Não é deixar o índio dormir no chão que você está ajudando o progresso dele. Lembra? A resposta dos espíritos, que disse que voltaram a ficar a opinião natural. Ele disse: que queres? A felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são felizes de que os adultos. São mais felizes que os adultos, as crianças. Mas não é por isso que ela não tem que aprender, evoluir e crescer. Então esse estado da natureza é diferente. Pergunta 778. O homem pode retrogradar para o estado da natureza, ou seja, ele voltar para o estado da natureza, o querer a terra? Tem pessoas que até dizem aqui no Brasil, dizem: vamos chamar Pedro Álvares Cabral de novo, diz, aquele tempo era que era bom. Faz parte da caminhada evolutiva nossa. Se retrogradar.
seria o estado da natureza? Resposta, não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progredir é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. E as pessoas querem voltar ao estado. Não, é a lei do progresso. Faz parte. Tem pessoas que dizem, seria bom voltar se na época do cavalo não tivesse mais carro. Não, o progresso caminha. É assim mesmo que faz parte. Esse progresso também vai fazendo parte da caminhada evolutiva nossa. Pergunta 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso apenas fruto de seus ensinamentos? Tem pessoas que pensam que o progresso é fruto do ensinamento somente, que não é uma lei da natureza. Olha que os espíritos responderam a Allan Kardec. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Então, o que estão mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, faz parte desse caminho, esse processo de entender. Porque é uma lei. O que está superior tem que ajudar o inferior. E é isso que eu estou chamando a atenção aqui. O homem tem superioridade intelectual e moral em relação às plantas. Ele tem que ajudar as plantas, o olhar dele tem que mudar em relação às plantas. Porque ele precisa das plantas e na maioria das vezes não está ajudando as plantas, só está destruindo as plantas. 781. A pergunta do Livro dos Espíritos. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Porque tem gente que não quer o progresso, ele queria voltar. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Os Espíritos responderam, não, mas pode entravá-la algumas vezes. E faz algumas vezes, entrava. Mas não é permitido. Pior para ele se ele está entravando. Ele vai pagar o preço, da bobagem que está fazendo. Então a lei é uma lei da natureza. As plantas também estão evoluindo. Mas estão evoluindo, é o princípio inteligente dela que está evoluindo. Igual o princípio inteligente do homem, igual o princípio inteligente do animal. Só que a evolução dela é diferente da nossa, porque o princípio inteligente estagiou lá com a matéria, treinando as afinidades, treinando as formas lá, inicialmente na química inorgânica, depois na química orgânica. Depois ele veio na direção das bactérias, dos fungos, treinar impulso e irritabilidades lá dos vírus. Depois ele vai treinando as sensações das plantas. Depois vai treinando os instintos nos animais, chega no homem, vai treinar a consciência, o livre-arbítrio, a separação do bem e do mal, a ideia de Deus. É assim que vai para o no ser angelical, vai treinar mais a parte angelical de cada um. É um processo de evolução. Então, a planta, Deus não fez planta para ser planta a vida toda, como não fez o animal para ser animal a vida toda. Como é um processo, nem começou no homem, o homem faz parte dessa trajetória evolutiva. Por isso, para entender a evolução, precisa trazer a ideia do princípio inteligente, a discussão da reencarnação. Para entender o progresso, precisa trazer isso tudo. Pergunta 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta. Pobres seres, que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que procura deter. Ele mesmo será levado pelo progresso. O progresso vai arrastar ele. Pergunta 782. Não há homens bem-intencionados que entravam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista que se colocam,
Muitas vezes o veem onde eles não existem. Tem homens que acham que está ajudando o progresso, que o olhar dele. Resposta dos espíritos. Assemelham-se a pequenas pedras que colocadas debaixo da roda de um grande viatura não impede de avançar. Então o homem que quer impedir do ponto de vista dele, mas não está dentro das leis, ele vai se perder. É como ele disse, é uma pedra. Você coloca uma pedra, mas a viatura é grande e passa por cima. O caminhão vai passar por cima da pedra. O progresso vai levar de rodão aqueles que não querem o progresso. E o progresso maior é espiritual. Há o progresso intelectual, material, mas o espiritual é que faz parte dessa caminhada total. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Se ele segue, é progressivo e lento? Resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transformará. Então, às vezes, ele vai ser obrigado a fazer esse avanço. Porque a lei, as coisas por si só crescem, mas ele pode acelerar. Por isso que existia flagelos, aquelas grandes dilúvios, grandes enchentes, grandes chuvas, inundações, acelerando. Só que nós agora estamos entrando numa fase que vai precisar acelerar o conhecimento moral. A grande revolução que vem a partir de agora é a revolução moral. Quanto mais moralmente estiver o homem preparado, melhor as possibilidades dele se harmonizar com as leis da natureza. O homem vai defender mais a natureza, não é por causa das leis, é por causa da sua compreensão do que é a natureza. Ele vai defender as plantas, não é por causa das leis, é porque ele vai ter consciência disto. No momento precisa das leis, mas vai chegar uma hora que basta a consciência do homem. Pergunta 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Tem gente que diz que a humanidade está decadendo, está tendo decadência. Até filósofos, pessoas preparadas, intelectuais, dizem que está tendo decadência da humanidade. Olha o que é que os espíritos responderam. Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ele está progredindo, mas é lento ainda. Pergunta 790A. Será racional condenar-se a civilização? Que tem gente que condena a civilização. Queria voltar ainda naquela fase. Resposta. Condenai antes o que dela abuse e não a obra de Deus. A evolução, o progresso faz parte da lei divina. Não é ela a culpada, o culpado é o abuso que o homem faz. É a ignorância do homem. Pergunta 791. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareça os males que hajam produzido? Os males. Resposta, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Um fruto não pode surgir antes da flor. É assim. O homem era a favor de pena de morte, depois ele vai mudando. Ele era a favor, ele abusava dos animais, agora ele tem um olhar diferente. Ele abusava das plantas, ele vai ter um olhar diferente. Porque ele vai tendo mais compreensão, mais intelectualidade e mais desenvolvimento moral. Faz parte. Pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por que a civilização não faz isso?
Resposta: porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a alcançar esse bem. Nem estão preparados para fazer o bem todo e nem estão dispostos ainda a fazer o bem. Ainda está pensando muito nele. O egoísmo ainda predomina, o orgulho e a vaidade predomina. Pergunta 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Qual é o sinal que reconhece uma civilização completa? Nós estamos falando de tudo, do homem, da planta, do animal. Olha a resposta dos espíritos. Como é que nós vamos saber que sinais a civilização está completa? Resposta: reconhecer-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes, de um modo geral, que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vós alojais e se vestir melhor do que os selvagens. Aí está achando que isso é grande progresso. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houver banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como os irmãos praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Ele está dizendo que nós somos apenas povos esclarecidos, que percorremos a primeira parte. Mas quando ele estiver na prática cristã, ele vai ter uma visão diferente. Colocar a caridade, o amor como peça predominante na sua caminhada. Usar a caridade como uma lei da natureza. Ele vai avançar. E isso vai precisar tempo. Inicialmente desenvolvimento intelectual, depois moral. Mas isso já existe sinais desde lá atrás. Desde lá atrás. A lei do progresso, as plantas estão progredindo, os animais, faz parte da caminhada. Pergunta 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Se ela podia, só com as leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Resposta: poderia, se todos compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então elas bastaria. Mas a sociedade tem exigências e precisa de leis especiais. O homem ainda precisa das leis humanas. Mas as leis humanas também vão se aperfeiçoando, até um dia chegar à compreensão. As leis humanas virar leis naturais. Pergunta 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Eu estou dizendo severidade das leis penais, mas só trazer isso para as plantas. Severidade, existem leis duras aí em relação ao desmatamento, à destruição, existem leis duras. Resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que atacar, acordar a raiz do mal. Só a educação poderia reformar os homens, que assim não precisarão mais das leis tão rigorosas. Quando o homem for se educando, entender que ele é um espírito que está evoluindo, que precisa mergulhar dentro dele para compreender isso tudo, e que compreender que esse princípio inteligente vem evoluindo desde lá dos seres mais primitivos, dos vírus, da bactéria, das plantas, dos animais. É uma marcha. Nós estamos num contínuo. E quando ele entender isso, aí ele vai ver todos somos filhos de Deus. Nós, os seres angelicais, os animais, as plantas. Quando ele tiver esse entendimento e trouxer para a prática essa conduta, ou seja, viver o cristianismo puro, aí ele vai avançar. E ele vai ter um entendimento diferente em relação às plantas. As plantas têm princípio inteligente igual ao animal, igual ao homem. As plantas estão evoluindo igual ao animal e do homem. Só que as plantas
ainda vai demorar muito para chegar ao estágio nosso. Mas nós temos que abrir o nosso olhar para entender os inferiores. Não é o inferior que vai entender o superior. Pergunta 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Como é que ele poderia fazer para mudar as leis? Resposta. Isso ocorre naturalmente, pela força das coisas, pela influência das pessoas de bem que o guia no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. É só esperar que você verá que isso é verdade. Eu estou chamando a atenção disso porque às vezes as pessoas pensam que as leis divina e natural existem e não está ligada com todos nós. Existe, é eterna. Mas essas leis regem o homem, o animal e a planta. As plantas também estão sujeitas a essas leis divina e natural, porque faz parte de um complexo só. Você é filho de Deus, o animal é filho de Deus, as plantas também é filha de Deus. Mude o teu olhar e traga esse conhecimento para o conhecimento que já existe sobre as plantas. Você vai ver que esse trabalho que eu estou trazendo nessa série, não estou de encontro a nenhum dos pesquisadores do mundo vegetal. Não estou contra que estuda anatomia vegetal, fisiologia, histologia, embriologia, bioquímica, física, nada disso. Apenas eu estou dizendo que tem mais coisas. Muitas coisas vocês só explicarão na hora que trouxer o conhecimento do princípio inteligente das plantas. Na hora que trouxer o corpo espiritual das plantas para discussão, esse corpo energético, que já temos uma série de demonstrações que ele existe. Isso vai abrir um leque de entendimento imenso. Meu irmão, continue nessa série, porque no último capítulo eu vou falar como o princípio inteligente das plantas chega até a planta para fazer esse entendimento, essas reflexões em cima da fisiologia, da genética e assim por diante. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente nas Plantas.